Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, atendendo a pedido de vocês, vou fazer um resumão da nossa live hoje de português, tá ok? Então vamos lá. Adjetivos. Nós começamos hoje falando sobre adjetivos primeiro, depois texto instrucional. Primeiro vamos falar do adjetivo. Vamos reler a palavra aqui, ó. E a baleia achou que estava ficando louca. Essa palavra louca, ela é um adjetivo, ou seja, é uma possível característica da baleia, tá certo? Então, que ele coloca assim, que palavra dando uma característica possível da baleia é a palavra louca. Porque as características nada mais são do que os adjetivos. Tudo aquilo que você dá característica, bondoso, cuidadoso, generoso, isso são características de uma pessoa. Isso são adjetivos, tá certo? Então, a palavra louca é uma característica possível da baleia. Por isso, chama essa palavra de adjetivo. Adjetivos são as palavras que usamos para caracterizar os seres, indicando uma qualidade ou uma imperfeição, um aspecto ou um estado ou um modo de ser. Alto, baixo, bondoso, caridoso, isso são características, são adjetivos, ok? Quando a gente fala ser, pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser um objeto, ok? Bom, pode ser um ser vivo ou não, né? Vamos ler agora a frase a seguir. Ó, a próxima frase ela fala assim: as baleias são mamíferos do mar. É possível substituir as duas palavrinhas do mar por uma só? É. E que palavra é essa? As baleias são mamíferos? Exatamente. Marinhos. Eu posso falar que ao invés de eu colocar que as baleias são mamíferos do mar, eu posso colocar que as baleias são mamíferos marinhos. Lembrando que eu tenho que ter sempre uma concordância. Se a palavra estiver, se a minha frase estiver no singular, ela vai toda para o singular, no plural a mesma coisa, se está no feminino, se no masculino, então tem que ter uma concordância verbal aí, tá certo? Por isso a palavra seria marinhos, porque as baleias são mamíferos marinhos, ok? Continuando. Ocorre muitas vezes a junção de duas ou mais palavras com função de um único adjetivo. Olha que legal isso aqui. Ao invés de eu falar amor de mãe, seriam 3 palavras, amor de mãe, eu falo 2. Amor materno. Eu troco de mãe e coloco materno. Conselho de pai, eu tiro o pai e coloco conselho paterno. Dor de barriga, eu tiro a de barriga e coloco dor abdominal. Aula da manhã, eu tiro a palavra da manhã e coloco aula matutina. Prova da tarde, eu tiro as palavras da tarde e coloco, vai virar prova vespertina. Bandeira do Brasil, eu tiro as palavras do Brasil e vira bandeira brasileira. Então eu troco de mãe por materno, de pai por paterno, de barriga por abdominal, da manhã por matutino, da tarde por vespertino e do Brasil por brasileira, tá certo? Então eu consigo com 2 palavras fazer até a mesma função de um adjetivo, ok? E aí nós começamos nossos exercícios. O primeiro exercício falava assim: vocês vão pintar a palavra que se refere ao determinado adjetivo que está em negrito. Então vamos lá. A baleia lembrou que não tinha engolido uma lancha e sim um barco bem pobrezinho, que nem motor tinha. Quem era pobrezinho? O barco. Então a palavra barco é que vocês vão pintar. Barco, a pobrezinho é o adjetivo da palavra barco. Até que a baleia viu um menino com cara de maluco num barquinho. Quem era maluco? O menino. Então o adjetivo da maluco se refere ao menino. A palavra menininho. Menino, quer dizer. Aí a baleia começou a ficar nervosa porque o velhinho e seu filhinho de madeira começaram a cochichar. Quem ficou nervosa? A baleia. Então nervosa é a qualidade ou o adjetivo da baleia. Então é a baleia que vocês vão pintar, ok? Então vocês tinham que pintar o substantivo barco, menino e baleia, tá? Depois, Pinóquio, todo mundo já conhece a história, também tem seus adjetivos. Quais adjetivos a gente pode dar para ele? E aí foram vários que foram dados para ele. Entre eles a Pro escolheu 3: esperto, sapeca e travesso, tá? Que são 3 coisas que Pinóquio é e todo mundo sabe, né? E Gepeto, o que ele pode ser? Aí a Pro também tinha que escolher algumas coisas, porque Gepeto tem várias características. A Pro escolheu 2, colocou aqui. Não, eu escolhi 3: bondoso, habilidoso e carinhoso. O que é habilidoso? É porque ele fazia os bonequinhos, então ele tinha habilidade com as mãos para poder fazer, tá certo? Vamos continuar. E aí vocês tinham que buscar no caça-palavras as palavras com os mesmos sentidos das expressões. E essa foi a mais difícil aí para o pessoal achar as palavras no caça-palavra. Mas na hora de saber a que palavra trocar foi fácil.
Então, reunião de professores, reunião de docentes. Cabelo de anjo, cabelo angelical. Calendário do ano, calendário anual. Carne de boi, carne, essa foi a mais fácil, todo mundo acertou de primeira. Bovina. E era do gelo, era glacial. E aí tinha que procurar e pintar as palavras nas cruzadinhas. E aí a professora cruzadinha para ficar mais fácil para vocês aqui, ó, pintei, né? Docente, bovina, angelical, anual e glacial, tá certo? Essas são as palavrinhas que vocês tinham que achar e aí elas estão achadinhas bonitinhas aí, ok? Bom, passando essa parte, acabando os adjetivos, falando que adjetivo é uma característica, então alto, baixo, habilidoso, carinhoso, amoroso, são características de seres, né? No entanto, são adjetivos. A gente encerra essa parte do adjetivo e vamos para a segunda parte da nossa aula, que era falando sobre texto instrucional. Nós já vimos sobre texto instrucional um tempinho atrás, quando a gente viu um vídeo que tinha uma receita, né? E aí a gente fala até que se você pega uma receita, você tem dois tipos de receita que pode ser visto. Uma escrita apenas, e aí às vezes tem uma imagem ou não, e aquela que eu posso ter por vídeo, né? E aí nós vimos naquela época do vídeo, e agora nós vamos falar sobre um texto instrucional, uma receita, só que agora uma receita escrita. E aí tem uma primeira imagem aqui bonitinha, que a gente começa a nossa como fala? Nossa apostila, mostrando a receita, uma vozinha toda feliz, só ele voltar aqui, uma vozinha ou uma mãezinha toda feliz com seus filhos, cozinhando, tá certo? E aí ela vai cozinhar, ela precisa do quê? De uma receita. E ela não sabia fazer, mas ela tinha a receita de um cupcake que as crianças queriam tanto. E aí vou ler a receita para vocês, vamos lá. Observe o texto que eu vou ler. Cupcake colorido. Ingredientes: 1,5 xícaras, esse símbolo aqui, esse 1/2 aqui, é meia. 1,5 xícaras de chá de açúcar. 300 gramas ou um pote pequeno de manteiga ou margarina. 3 ovos. 2 xícaras de chá de farinha de trigo. 1 xícara de chá de leite. 1 colher de sobremesa de fermento em pó. Corantes em gel, amarelo, vermelho, azul e verde. E chantilly pronto para decorar. Os ingredientes é tudo que vai numa receita. Então, quando você vai fazer uma receita, normalmente correto é o quê? Você abre a geladeira, abre o armário, a despensa, tira tudo o que você precisa. Por isso a gente primeiro vê os ingredientes. Porque, por exemplo, se eu tiver só 3, ao invés de 3 ovos, eu tiver 2 ovos, eu não consigo fazer a receita toda, né? Ou eu vou fazer metade da receita, ou eu vou ter que comprar os ovos para poder fazer a receita. Por isso que é importante que venham os ingredientes primeiro, tá certo? Depois, modo de preparo, como eu vou fazer a receita. Nesse caso, primeiro bata na batedeira em velocidade média o açúcar e a manteiga. Depois, com a massa cremosa, junte os ovos, a farinha de trigo e o leite e continue batendo. Depois, por último, adicione o fermento. 4. Divida a massa pronta em 5 potes, coloque 5 potinhos. Coloque um pouco de corante de cada cor em cada potinho e misture até ficar com a cor desejada. Põe o corante, mexe, você vai ter uma corzinha lá. Com uma colher de chá, coloque um pouco de cada massa colorida nas formas, uma após a outra, intercalando as cores para formar o arco-íris, mas sem encher. Então eu pego uma, por exemplo, do amarelo, aí pego uma colher do vermelho, uma do azul e uma do verde, e aí eu vou ter aqui, na hora que eles se misturarem, olha como fica bonito, ó, a cor aqui, ó, o desenho como fica. Leve ao forno pré-aquecido a 220 graus Celsius por aproximadamente 25 minutos. Depois de assado, deixe esfriar. Prepare o chantilly de acordo com a embalagem. Decore o cupcake a seu gosto e sirva. Ou seja, depois de prontinho, dá uma esfriadinha e aí a gente vai comer esse cupcake colorido delicioso. Nesse caso da receita, eu tenho uma imagem aqui mostrando. Tem receita que eu não tenho imagem. E tem receita que eu tenho vídeo, que aí eu tenho uma maneira a mais. Além de eu ter ingredientes e modo de preparo, eu tenho uma pessoa fazendo e eu posso visualizá-lo, tá certo? Então hoje tem infinitas maneiras de instrução. Manual de instrução, a gente tem manual de instrução de brinquedo, dizendo como você monta, por exemplo, né? Então o texto instrucional é um texto que traz a instrução de como fazer,
Nesse caso, hoje nós vamos falar sobre cupcake colorido, da qual temos algumas interpretações deste texto para a gente fazer. Vamos lá? A primeira perguntinha dela era a seguinte: você já conhecia essa receita culinária? Alguns já, outros não. Quem sim colocou sim, quem não colocou não. E o que ela nos ensina a fazer? Cupcake colorido. Então essa estava muito fácil. Sim, e ensina a fazer uma comida. Nessa receita ele ensina a fazer cupcake colorido. Cada receita ensina uma coisa diferente. Essa era o cupcake colorido, ok? Depois, você percebeu que a receita é dividida em grandes partes? Quantas e quais partes são essas? Então, a Pro separou ela em duas partes. Quais partes foram essas? Ingredientes e modo de preparo. Essa também foi muito fácil para vocês responderem, porque está muito fácil entrar ingredientes e modo de preparo, tá certo? São só essas duas partes. No caso dessa receita. Tem receita que tem ingredientes, depois tem modo de preparo da massa, modo de preparo do recheio, então ela vai ser dividida em mais partes, tá certo? Nesse caso são duas, ingredientes e modo de preparo. Número 3. O que poderia acontecer se o modo de fazer viesse antes do ingrediente? Lembra que a Promares falou agora há pouco? Se a primeira coisa a gente coloca os ingredientes e depois o modo de preparo. E se fosse o inverso, como que ia ser? Se eu não preparar, se eu não pegar todos os meus ingredientes primeiro, pode faltar alguma coisa. Então, poderia dar errado. Por que poderia? Porque não é certeza que vai dar errado. Poderia acontecer de dar errado porque eu poderia não ter algum ingrediente. Ou ter, mas não ter a quantidade necessária. Tá certo? Então, a Pro colocou assim, ó. Poderia dar errado, pois poderíamos não ter todos os ingredientes. Tá certo? Então, por isso que é importante vir primeiro os ingredientes. Separa-se tudo para ver se tem tudo, ok? Agora observe a imagem a seguir e faça o que se pede. Aí vocês tinham que falar o que era primeiro, o que era segundo, o que era terceiro e o que era quarto. Então vamos lá. Primeiro é aqui. Desculpa. Primeiro é aqui, ela batendo tudo. Depois, aqui, ela colocando nos potinhos. Depois ela colocando as corzinhas para mexer também cada potinho com uma cor. Depois ela vai pegar as forminhas e vai colocar um pouquinho de cada cor na forminha. Depois ela põe para assar deixa eu ver quantos graus, acho que é 120 graus, né? Quando ela falou o forno pré-aquecido, 220. Quando ela fala o forno pré-aquecido, é que você liga lá o forno um pouquinho e aí ele já vai estar mais ou menos quentinho na hora que você coloca. E por fim, o bolinho assado pra gente poder comer. Então, os números corretos seriam assim: 4, 6, 3, 1, 5, 2. Então a Pro vai repetir de novo, tá? 4, 6 e 3, 1, 5, 2. Ok? Bom, só recapitulando, ó, número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? E o que aconteceria se os passos não fossem seguidos na ordem correta da receita? Ela podia não dar certo, né? Porque, por exemplo, se eu primeiro colocar pegar todas as cores, por exemplo, misturar tudo de uma vez só, talvez eu ficasse com aquele colorido, né? Ficar de uma única cor. Por isso que a gente tem que seguir passo a passo da receita, tá? Então, ó, a Pro escreveu assim: poderia dar errado a receita. Poderia. Pode ser que também não desse errado, tá ok? Bom, nós paramos aí hoje, tá? Foi fácil, tá bem fácil pra gente poder fazer. Eu espero que agora vocês tenham conseguido pintar aí, quem precisar pintar a cruzadinha, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima, que será em breve a nossa próxima aula de língua portuguesa. Beijo, meus amores, amo muito vocês, estou morrendo de saudade. Fiquem com Deus.